Gente, boa noite. Depois de uma exposição como essa do Jones, né, com essa consistência política, com essa capacidade de se articular simbolicamente com cada um e cada uma de vocês, evidentemente a minha tarefa fica muito difícil. E eu já quero dizer que tenho um enorme prazer de estar nesse momento compartilhando esse espaço com esse camarada. É a primeira vez que a gente está fazendo um debate como esse em conjunto presencialmente, mas já fizemos um bocado aí nas lives, na internet. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um passeio em 7 pontos, Milton Temer. Quando eu e Jones falamos por telefone, ele me disse o seguinte, olha, vai ser um debate sobre imperialismo e eu queria que você trouxesse mais elementos da realidade atual, daquilo que você está vivenciando no exercício da tua militância, da vida parlamentar. E é o que eu vou procurar fazer aqui junto com vocês no dia de hoje em 7 pontos. O primeiro ponto, ainda não é o início da história, é um agradecimento. O agradecimento ao Daniel, a Leonardo da Vinci, pelo convite, pela possibilidade da gente estar aqui, tendo esse compartilhamento de informações, visões, agonias, com cada um e com cada uma de vocês, aos trabalhadores aqui da Leonardo da Vinci e a cada um e a cada uma que se deslocou dos mais variados lugares para que a gente pudesse estar fazendo essa conversa no dia de hoje. Na hora que eu entrei, um companheiro me disse, olha, estou chegando de São Gonçalo, vim aqui para participar do debate e eu acredito que tenham, nosso amigo que está ali, eu acredito que tenham pessoas das mais variadas regiões que se deslocaram para que a gente pudesse conversar. Um agradecimento a vocês por isso. Quando o Jones falou comigo, fala da realidade atual, eu falei, eu vou ter que, pelo menos, olhar para um passado recente para começar a contar essa história nos próximos 6 pontos. E eu não vou me arriscar, obrigado, de jeito nenhum, a fazer isso no dia de hoje, a partir do ano de 2013, porque se assim fizesse, muito provavelmente, a gente teria, aqui nessa plenária, dificuldades de dar manutenção a um debate com o mínimo de consenso que eu acho que é necessário para aquilo que vai ser a pauta de término, o 7º ponto, que é responder à provocação feita pelo Jones sobre a votação de ontem, da reforma tributária. Ele virou para mim e disse o seguinte, olha, eu acho que as perguntas vão estar todas centradas na reforma tributária. Vamos lá, vamos fazer o debate. O debate na gente está bom, né? Está forte sobre isso. E a gente quer esquentar mais esse debate ainda aqui no dia de hoje. Mas não me arriscando, então, a voltar ao ano de 2013, eu vou me arriscar a voltar ao ano de 2014, como se o mundo ali tivesse começado, e vou também, para não ficar chato, em cada uma dessas etapas, contar uma historinha real, de algo que eu vivi. Mas eu começo em 2014 com aquelas eleições, onde você teve uma disputa de segundo turno entre Dilma e Aécio Neves, com uma diferença pequena de votos que deu a eleição a Dilma Rousseff, e que não tenho dúvida de que muitos e muitas que estão aqui se engajaram muito para que Aécio Neves não vencesse aquelas eleições, e que no início, então, da formação de governo, mais especificamente, no final de 2014, ocorre o anúncio daqueles que seriam os ministros da nova gestão. E que então o governo, em 2015, dá o indicativo e depois o nomeia Joaquim Levy como ministro da Economia. E que nomeia também, durante o ano de 2015,
Michel Temer como ministro da articulação política. Eu acompanhei lá de Brasília e vi as movimentações que foram tocadas lá. Em 2015, foi o ano que eu tomei a decisão, inclusive, de sair do partido político, ao qual eu era filiado desde os meus 18 anos. Jones é de lá. Se um dia for no gabinete em Brasília, vai ver que na sala de entrada e também na sala interna, nas paredes, tem a foto de Arraes, tanto para quem entra quanto para quem vai fazer a reunião. E em 2015 toma a decisão de sair. Entre outros motivos, porque queria ter a liberdade política de não votar a favor do arroxo que estava sendo operado naquele ano. A alteração do auxílio-doença, abono salarial e companhia. O que não se confundia, e na minha avaliação não pode se confundir, com deixar de fazer uma defesa contra o que foi, na nossa avaliação, a primeira etapa de um golpe-programa, onde você tem não uma fotografia, mas um filme. Você sai de uma política de compatibilização de interesses para uma política de não compatibilização de interesses pela direita. Com um documento que era o mapa daquilo que se pretendia, que foi o tal da Ponte para o Futuro, apresentado pelo PMDB. E a agenda já era conhecida. Reformas, privatizações e companhia. A aplicação da agenda ultraliberal de maneira não conciliada, de forma mais dura. Durante esse período em que o governo nomeia os seus ministros, essa agenda é colocada em prática, e colocada em prática com muita voracidade. Eu lembro, vai a primeira historinha desse segundo capítulo, da fala daquele que viria a se tornar depois um dos ministros de Milton Temer. De Milton Temer? Michel Temer. Nesse caso, o inconsciente não sabe mais, tá? De Michel Temer, Milton Temer. De Michel Temer, que era o tal do Ricardo Barros, ministro da Saúde. Teve um dia, Jones, que eu estava lá na Comissão de Educação, ele deputado também, e estava sendo discutido um projeto de antecipação da idade para a realização do estágio. E a nossa posição era contrária, numa dinâmica de fortalecimento da educação pública, contra o trabalho precoce. E a fala do futuro ministro de Michel Temer foi a seguinte: o patrão trata o estagiário como se fosse um filho dele. Falei, tudo que é ruim pode piorar muito. E ele continua. Uma roupa que o filho do patrão não usa mais, ele vai e dá para o estagiário. O que fez com que uma deputada do Democratas, chamada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas, dissesse: eu vou votar a favor dessa matéria, apesar da defesa que foi realizada pelo deputado Ricardo Barros. Mas esse era o teor da composição, então, daquele ministério, para a colocação em prática de uma agenda política. E o centro era a aplicação da agenda econômica ultraliberal, ou neoliberal, quem preferir. E, evidentemente, isso veio a dar em Bolsonaro. Veio a dar em Bolsonaro com um conjunto de outros aspectos, Lava Jato, negação de um processo de organização que não fosse fechado aos quadrados institucionais,
E a agenda aplicada por Bolsonaro segue, então, a lógica iniciada de não compatibilização de qualquer interesse, de aplicação dura da agenda ultraliberal. Eu estou vendo os companheiros aqui da Casa da Moeda do Brasil que resistiram bravamente durante todo esse período contra as tentativas de privatização que foram realizadas. Passaram um sufoco grande. Se não fossem as reuniões das quintas-feiras, né? Das quintas-feiras debaixo do pé da árvore, onde os trabalhadores se mobilizam, fazem a sua reunião, tiram a sua tática de ação para o enfrentamento às ações de privatização, muito provavelmente, hoje eles não estariam aqui como trabalhadores da Casa da Moeda do Brasil. Fizemos até uma ação direta dentro da Câmara dos Deputados, que rendeu gás de pimenta, pancadaria, cacetete. Fizeram um esforço grande e essa agenda, durante o governo de Jair Bolsonaro, andou a todo vapor. O que me leva, necessariamente, a procurar definir o que na nossa avaliação, e aí eu falo como avaliação das forças que compõem o mandato, o que foi a representação do que deu sustentação ao governo de Jair Bolsonaro. Mas antes, já que eu falei dos trabalhadores da Casa da Moeda, nessa terceira etapa, eu vou para mais uma historinha para não ficar chato. No dia da visita que a gente fez a eles, porque tinha uma medida provisória que, na prática, privatizava a Casa da Moeda, tirando as suas funções. E aí foram deputados das mais variadas forças políticas. Entre eles, um deputado do Partido Novo, tal do Ganime, aqui do Rio de Janeiro. Aí, nos corredores lá da Casa da Moeda, ele virou para mim e disse o seguinte: Glauber, tem que privatizar mesmo. Falei: Ganime, eu não vou gastar minha energia contigo. Você faz uma coisa. Daqui a pouco vai ter uma reunião com os trabalhadores ali. Você fala isso para eles. Falo mesmo. E aí, quando a gente entrou na reunião, era um auditório lotado, maior do que esse espaço aqui, com os trabalhadores tudo com a machada entre os dentes, pronto para a guerra. E aí o locutor falou o seguinte: agora com a palavra o deputado Paulo Ganime. Falei: opa, agora eu quero ver. Paulo Ganime assumiu o microfone e falou: nós temos que consertar essa estrada de vocês que está um absurdo. Muito obrigado a todos, um abraço grande. Falou na privatização? Não. Com trabalhador organizado e com capacidade de luta, de enfrentamento, eles recuam. Bom, mas dito isso, a agenda, como mais uma fase de ampliação da expoliação das riquezas naturais brasileiras, estava colocada. E passava necessariamente pela entrega do conjunto das estatais, que aqui foram já bem descritas pelo Jones. E algumas outras mais que não foram citadas, como no CLEP, como os Correios. E teve luta de resistência de muitos trabalhadores, luta setorial, para que essas entregas não acontecessem durante esse período. Mas se avançou bastante no processo de desmonte daqueles que eram elementos fundamentais para a gente discutir a hipótese de um projeto soberano para o Brasil. Eles conseguiram avançar nessa agenda. E o avanço nessa agenda passa necessariamente, quarto ponto, por essas estatais e pelo petróleo, pela Petrobras. Passando pela Petrobras, o que estabeleceram durante todo esse período, com aquilo que foi o estabelecimento do preço de paridade de importação de combustíveis a partir de Pedro Parente, e depois continuado por Jair Bolsonaro, entrega das refinarias, como foi dito aqui pelo Jones, entrega dos gasodutos e depois aluguel dos mesmos gasodutos,
entrega da BR Distribuidora fez com que a nossa capacidade de reação ao projeto que estava sendo colocado em prática ficasse muito diluída e muita dificuldade. Preço de paridade de importação, não sei se tem alguém da Petrobras por aqui, que é diferente de preço de paridade internacional, inclusive. A regra que foi estabelecida durante aquele período não era que você tinha que ter o preço do combustível associado, Alexandre, à cotação do dólar e do preço do barril de petróleo no mercado internacional, como normalmente é dito pelos veículos de comunicação. Foi diferente disso. Isso tem tudo a ver com soberania e, evidentemente, com as ações imperialistas. A regra dizia basicamente o seguinte: a Petrobras não pode cobrar mais barato o preço dos seus combustíveis, mesmo que o preço de produção, extração e refino seja mais baixo do que uma importadora. Isso garantiu a Shell e companhia, durante esse período, aproximadamente 30% do mercado de combustíveis no Brasil. Aí vamos nos adiantar para o quinto ponto. Governo Bolsonaro, política de terra arrasada. Na nossa avaliação, 3 estruturas de sustentação, fundamentalismos diversos, ampliação do Estado Penal Policial Punitivo, relação com generais, oficiais das Forças Armadas, milícias, clubes de tiro de orientação de extrema-direita, parte significativa da polícia nos estados, Lava Jato, no primeiro momento, depois com um leve desacordo momentâneo entre eles. E na nossa avaliação, a estrutura ou a agenda que tornou ele uma figura palatável para alguns setores para que viesse a ser presidente da República. A estrutura de aplicação da agenda ultraliberal de desmonte, representada publicamente pela figura mais conhecida, o posto Ipiranga, Paulo Guedes, que era quem articulava o conjunto dessas políticas juntamente com outras forças. Mas no governo de Jair Bolsonaro surge uma outra figura que foi mais eficaz para o projeto deles do que os seus antecessores na mesma cadeira. Eu estou falando de Arthur Lira, que foi mais eficaz para o projeto deles do que Rodrigo Maia e do que Eduardo Cunha. Lira tem uma compreensão mais sofisticada, e não estou fazendo com isso nenhum elogio, pelo contrário, mais sofisticada do que dá sustentação a ele na cadeira. Ele sabe que com o conjunto de coisas que tem por trás dele, se ele não desse demonstrações rápidas ao mercado, ele ia ter Jornal Nacional e Fantástico, com matéria de sobra para retirá-lo da cadeira. O que ele começa fazendo? Autonomia e independência do Banco Central. Privatização dos Correios. Novo marco do gás. Privatização da Eletrobras. Fazendo ali, inclusive, segurei a palavra, ia falar cagadona, que foi uma articulação com membros do Centrão em relação às térmicas com o tal do Soares, S da OAS, onde ele conseguiu uma aprovação rápida. Depois que ele dá esses acenos prioritários ao mercado e às corporações internacionais com interesse direto no Brasil, próximo passo agora, atender aos interesses mais setoriais dos grupos reacionários fundamentalistas. Mas esse foi o primeiro movimento feito por Lira, em acordo, evidentemente, também com esses grupos. Bom, dito isso, indo para o quinto ponto, eleições presidenciais
do ano passado. Necessidade de derrotar Bolsonaro. Compreensão dos comunistas e dos socialistas que a derrota de Bolsonaro, o enfrentamento do fascismo, não se fazia pelas urnas, mas que, evidentemente, derrotá-lo eleitoralmente era importante. Ninguém minimizava essa necessidade. E todos aqui nos mobilizamos para esse objetivo. Formação da Frente Amplíssima, desde o primeiro turno, com a retórica de que essa era a única possibilidade de derrotá-lo. Eu tenho uma visão diferente sobre isso no primeiro turno. No segundo turno, evidentemente, numa eleição apertada dessa, toda a movimentação fez diferença, né? Inclusive das nossas organizações aqui, daqueles que são organizados e organizadas. No primeiro turno, a minha avaliação não era essa, mas essa é uma outra discussão. Mas antes de falar do caráter da Frente Amplíssima e o que nós enfrentamos hoje para chegar no 7º ponto da reforma tributária, vou para mais uma historinha que aconteceu comigo. Tem um prêmio em Brasília que chama Prêmio Congresso em Foco. Acho que todo mundo já viu isso, né? As primeiras vezes eu fiquei até empolgado, hoje eu nem participo mais. Eu nem peço voto mais para o Prêmio Congresso em Foco. Porque eles tentam dar um caráter de unidade, onde o voto popular normalmente vai ou para um parlamentar da extrema-direita ou para alguém da esquerda que tenha fôlego de rede, até aí está ótimo, mas normalmente o júri que eles formam tenta balancear, chamando alguma força ali da direita, dando caráter do que seja aí a neutralidade do voto ético para o Estado burguês, né? Numa dessas, eu fui lá, escolhido o melhor deputado, fiquei feliz, botei lá o meu terno, a gravata. Poxa vida, hoje eu, né, vou lá receber o meu prêmio. Quando eu cheguei para receber o meu prêmio, o fotógrafo virou, uma moça parou aqui do meu lado, o fotógrafo falou, posso tirar uma foto de vocês dois? Aí eu falei, quem é a senhora? Aí ela primeiro falou assim, se para ele não tiver problema. Aí eu falei, quem é a senhora? Desculpa. Aí o fotógrafo, é a senadora Simone Tebet. Isso naquela época, na etapa logo depois da primeira etapa do golpe ali. E eu acabei, nesse período, ganhando aí um grau de atrevimento que eu não boto muito mais para dentro. Se vem para dentro, eu já solto para fora de novo. Falei, senador, acho que não vai ser bom, nem para os seus eleitores, nem para os meus. Obrigado. É melhor a gente não tirar essa foto. Ficou aquele cheiro de pum, um grau de constrangimento ali entre o fotógrafo. E seguimos. Formação da Frente Ampla. A formação da Frente Ampla, evidentemente, nessa relação entre moderação e setores da direita, que podem ser chamados de liberais, mas que deram sustentação durante todo o governo de Bolsonaro para a aplicação da agenda ultraliberal de desmonte, evidentemente, cobra a sua fatura. Ou nós imaginávamos que não seria assim? Nós sabíamos que seria assim. E nós não deixaríamos de fazer, quanto tempo eu tenho, Jones? E nós não deixaríamos de fazer o que fizemos, no enfrentamento, inclusive, a Bolsonaro e companhia, por esse entendimento, porque nós sabíamos que a realidade impunha aquilo que nós tivemos que fazer. Só que, ao mesmo tempo, no enfrentamento com o fascismo, depois, na formação de governo, e aí eu já entro no que aconteceu no dia de ontem, existe uma lógica que está colocada de que a gente tem que o tempo inteiro exercer o papel de legitimador das agendas que estão sendo impulsionadas, porque qualquer agenda a ser impulsionada, ela é necessária
porque senão fortalece uma linha de natureza bolsonarista. E no período da campanha eleitoral, fazer essa diferenciação já foi muito difícil. Essa não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa simples. Eu lembro, e aí vou para a sexta historinha e depois fecho no sétimo, que um escritor aqui do Rio de Janeiro, que eu muito admiro, a gente se encontrou na rua e ele virou, a gente se encontrou por acaso, falou, vamos almoçar ali, aí no lugar onde eu normalmente vou aqui, no Frango, ali na Senador Dantas, ele falou, lá em casa, nós vamos votar em você, porque nós achamos importante ter no espaço parlamentar, apesar das relações que a gente tem, inclusive com outras pessoas, porque é importante ter alguém que faça o tensionamento à esquerda dentro do espaço parlamentar. Então, nós vou votar em você, porque você vai ter uma posição que seja de coragem política para fazer isso. Tal. Que não se confunde por completo com uma posição exclusivamente lulista. Tal. Ele me disse isso. Eu falei, obrigado pela confiança. Sentamos na cadeira. E lá no restaurante tem um bolsonarista e o resto todo é contra Bolsonaro. E na hora que a gente senta, todo mundo do restaurante virou, os trabalhadores, que eu já conheço, porque eu sempre frequento lá, viraram para mim na hora que eu sentei, isso era no período da campanha eleitoral. Vamos lá, hein? Firme, hein? Tamo junto. É lógico. Porque aquilo que era um projeto de enfrentamento a Bolsonaro se confundiu no período da campanha eleitoral, muito também pela nossa responsabilidade, como se fosse exclusivamente um projeto de apoio ou respaldo do que estava sendo apresentado por Lula. E fazer a diferenciação disso no período de uma campanha eleitoral, quando uma organização não toma a decisão política de fazê-lo, que foi o caso da organização na qual eu milito, muito mais difícil é. E aí, para encerrar, eu entro no que nós tivemos no dia de ontem, com a votação da reforma tributária, que Milton Temer já me disse e pediu que a gente não dissesse que reforma tributária é. Vamos lá, gente. Segunda-feira chego para a reunião da bancada. E tem tudo a ver com o tema que a gente está tocando. Na reunião da bancada, já tinha uma decisão de maioria tomada de voto favorável ao texto. Eu problematizo. E eu falo, tomo liberdade de dizer isso, porque no PSOL, diferente de outras organizações, não tem centralismo democrático fora das correntes. Tá? Então, tem liberdade de fazer, né? Todo mundo no PSOL faz isso. E se alguém quiser um PSOL diferente disso, tem que refundar, porque não vai existir. Né? Não vai existir. Bom, e o pessoal que milita dentro, boa parte se orgulha disso, inclusive, não é um problema. Mas chego na reunião, já tinha uma posição de maioria formada. Problematizo. Falei, nós estamos tendo agora, foi apresentado aí o relatório no dia 22 de junho, mais de 100 páginas. Na discussão que vocês mesmos abordaram aqui, estão elencados muito mais pontos negativos do que os pontos positivos. Pontos positivos esses que, naquele momento, os colocados eram prioritariamente quais? A cobrança dos impostos no destino e não na origem. Isso é bom? Eu acho bom. Eu acho bom. Acho bom por quê, né? Porque um município que não tenha indústria, São Gonçalo, por exemplo. São Gonçalo, com a população que tem, se a cobrança dos impostos se fizer no destino e não na origem, tem uma capacidade de ampliação da sua arrecadação, em relação a outras áreas que já são industrializadas. Só que o que pouco se discutiu nessa história é que o que está sendo votado agora, nesses aspectos que possam ser positivos, é para 2026. 2037.
90% da tributação atual continua inalterada e parte disso é para 2050. Para 2050. E aí eu dei essa problematizada na bancada, já me aproximando aqui do final. Mas houve uma decisão de maioria de manter a posição de voto favorável. O que eu fiz? Reunião com o Conselho Político do mandato. Reunimos um bocado de vezes, né? No Conselho Político também não tem um centralismo fixado entre nós, mas eu posso dizer que tinham todas as posições unanimemente críticas, mas na tática, posições diferentes do que fazer. E nessas posições diferentes do que fazer, a gente chegou à conclusão que não tinha alternativa, que tinha que fazer uma denúncia pública e forte do que estava sendo aprovado. O que foi aprovado como reforma tributária no dia de ontem não tem porra nenhuma de histórico. Não tem. Do ponto de vista positivo. Os setores que se articularam para aquela aprovação são os mesmos setores que, historicamente, e aí eu estou falando exatamente das forças do lado de lá, se articulam e se mobilizam para defender os seus próprios interesses. E aí vamos falar de imperialismo e de soberania. Jones falou da Lei Candir, com uma eventual compensação que os estados brasileiros receberiam por não cobrar a exportação de produtos do agronegócio, com o que foi aprovado ontem do ponto de vista constitucional. Não tem nem compensação. Não tem compensação. Ponto 1. Ponto 2. A FEBRABAN, Federação dos Bancos, aprovou e respaldou a proposta. Por quê? Aprovou e respaldou a proposta por um motivo simples. Porque tem lá a criação de um regime especial de cobrança para os bancos. Eles acabaram de perder uma ação de 120 bilhões de reais num período de 5 anos. Se dividir dá um pouco mais de 20 bi, eles estão correndo atrás do prejuízo. E Rodrigo Maia, que eu nem sabia que existia esse cargo, hoje é presidente do Conselho Nacional da Federação dos Bancos. E estava lá, apoiando a aprovação da proposta. O texto chegou para apreciação final no plenário da Câmara às 18h58. Às 21h estava sendo votado. Ninguém sabia, e eu desafio os parlamentares, inclusive, da centro-esquerda, da esquerda mais ampliada, a dizer que sabiam. Lira anuncia, então, vou voltar agora uma emenda aglutinativa. Bota a emenda aglutinativa para votar. O que estava no texto da emenda aglutinativa? Entre outras coisas, a ampliação do conceito de isenção para conglomerados religiosos. Para que não só as igrejas, mas as suas instituições, organizações afins, também tenham a mesma isenção. Isso pega Record, né? Só para deixar evidente, ou seja, para deixar mais claro, para não ter questionamento jurídico disso. Quem mais que falta para estar inserido? A Fiesp, com as suas 150 organizações, evidentemente apoia. Porque joga o IPI lá para baixo e amplia a tributação sobre o setor de serviços. Então, gente, assim, mas tem ponto positivo? Tem. No decorrer da discussão, apresentaram, por exemplo, zerar os impostos da cesta básica. Porra, isso é ruim? Não, evidentemente que é bom. Se vier a acompanhar de uma medida que não seja a manutenção da ampliação das taxas de lucro, porque senão mantém os produtos no mesmo preço, amplia a taxa de lucro, isso não quer dizer necessariamente diminuição do preço dos produtos. Isso não foi aprovado. Mas vai ser quando a tabela com o preço dos novos produtos? Na volta. Na volta a gente compra, que vai ser numa lei complementar, futura, a ser discutida como tal. Nos agrotóxicos, 50% a menos de pagamento, com conjunto de insumos agrícolas. Naquela situação, o voto mais confortável
Eu já hoje, quando sentei aqui, e quando eu vi o Jones falar, eu já falei, não era mais tão confortável assim, porque eu pensei, imagina se eu só tivesse votado a favor disso e o Jones falando isso. Como é que não ia ficar minha cara aqui, agora tendo que justificar essa posição? Mas o voto mais confortável era dizer, eu voto a favor, momento histórico. Olha aí, aprovada a reforma tributária. Maravilha, beleza. Só que a nossa avaliação era, se a gente se contrapõe à aplicação dessa política, porque a proposta aprovada ontem era uma proposta liberal. Liberal, evidentemente, com aspectos laterais, que eu não digo que alguns deles não sejam importantes. Se vierem a ser efetivados, são aspectos centrais. Se você diminuir o preço de alimentos, é aspecto central. Mas foi na volta, porque é por uma lei complementar futura que vai determinar quais são os itens que entrariam numa eventual cesta, e que nem estava na proposta original, foi colocada nos últimos dias, porque o debate público estava perdendo fôlego, inclusive pela ação da hipocrisia da extrema-direita, que deixou mais de 100 milhões de pessoas em insegurança alimentar, mas que no final das contas fazia esse discurso, acabaram incorporando isso ao texto. Bom, falei isso tudo, gente, e termino por aqui, já passando também aí dos meus 5 minutos, para dizer o seguinte: nós não vamos pestanejar em defender o governo contra os ataques dos fascistas, dos golpistas, da extrema-direita. Nós vamos estar lá, fazendo um enfrentamento a essa turma. Agora, quando as medidas colocadas em práticas pelo próprio governo, em articulação com os setores da Frente Amplíssima, tiverem como objetivo ou como fundamento fazer com que você tenha mais uma etapa de expoliação para que a gente seja mandador para os outros países de produto não industrializado, sem a cobrança mínima dos impostos que são devidos e que precisam ficar no Brasil, na Constituição, de melhorias na saúde, na educação pública, na garantia de alimentos para a própria população brasileira, o papel que a gente vai estar exercendo, sem vergonha de fazer isso, é um papel de tensionamento à esquerda, porque isso tem uma relação direta com não colocar todas as suas fichas naquilo que seja o aparato ou quadrado institucional. Mandato, seja ele qual for, só vale de alguma coisa à esquerda se ele tiver como iniciativa preponderante a relação com os movimentos e com a sociedade civil organizada para além do espaço parlamentar. Então, falar em defesa da soberania e anti-imperialismo, para a gente é uma necessidade que se impõe. E por que eu voto abstenção, já me adianto por aí. Porque se a gente votasse simplesmente não, que era o voto mais correto, do ponto de vista teórico, mas no parlamento burguês, o mais correto é a tática que esteja à disposição do fortalecimento maior da luta, ele ficaria diluído com o voto dos bolsonaristas. Quando você vota abstenção, e 3 parlamentares fazem isso, surge o questionamento nas pessoas, mas por que fizeram isso? Por que votaram abstenção? O que está acontecendo? As críticas, o Twitter eu levantei hoje e tinha um bocadinho bom de crítica lá, não tem problema nenhum. As críticas no Twitter, e que bom que o debate foi feito, deram instrumentos para que a gente pudesse ampliar a discussão sobre esse tema, para que a gente se mobilize, inclusive, porque a proposta continua tramitando em relação a esses temas que vão ser votados no Senado Federal e que representam uma ampliação, não tem modificação estrutural de natureza positiva, eu quero deixar isso aqui claro, representam uma ampliação da nossa condição de país exportador de produtos primários. Nós precisamos dizer isso. Não temos como deixar de dizer e lutar por uma outra realidade. Obrigado.